Pois é, como eu já disse, durante o mês de outubro receberemos no quadro Quer Saber especialistas que abordarão temas relacionados ao câncer de mama. Hoje nós contamos com a presença do médico com especialidade em radiologia, o doutor Júlio Porto. E o assunto de hoje é mamografia. Boa tarde, doutor. Boa tarde. O senhor poderia falar o microfone, doutor? Inicialmente, qual é a diferença entre a mamografia tradicional e a digital? Bom, a mamografia digital, como uma tecnologia mais moderna, é capaz de fornecer maiores detalhes ao exame do que a mamografia convencional. Bom, além do câncer, a mamografia identifica outros problemas? Sim. A mamografia também identifica tumores benignos. E, felizmente, os tumores benignos são a maioria dos casos encontrados. Pode diagnosticar lesões benignas que podem ser tratadas cirurgicamente e também lesões malignas que, quando diagnosticadas de forma precoce, trazem grande benefício para as pacientes. É preciso, doutor, um treinamento específico para os médicos operar essa máquina? Não, na verdade a máquina é operada por técnico. O médico simplesmente analisa o exame depois de pronto, numa aparelhagem própria, negatoscópios propícios para isso, mas o exame é realizado por técnicas. A partir de que idade é necessário fazer esse exame? Rotineiramente, o exame deve ser feito a partir de 40 anos. Naqueles casos em que já existem câncer de mama na família, se alguma dessas pacientes teve câncer antes dos 40 anos, então é recomendável que se faça mais ou menos à altura em que essa paciente teve o problema inicial. Bom, doutor Júlio Porto é radiologista da Santa Casa de Itabuna. Doutor, eu vi comentários de que esse exame dói. É verdade isso? O exame não é de todo inócuo, porque para que ele seja bem feito, é preciso que se faça uma compressão a mais forte que a paciente possa suportar na mama para que o exame fique tecnicamente correto. Porém, é algo perfeitamente suportável, desde que bem conduzido, e o benefício que traz é tão grande que supera a dor que ele ocasionalmente poderá causar. A prótese de silicone atrapalha no exame? A prótese não ajuda, digamos assim. Ela dificulta um pouco a realização do exame, também como dificulta a análise do exame. Mas nos tempos de hoje, o que se há de fazer, né? Ninguém vai deixar de fazer uma plástica de mama por uma razão como essa. É difícil, doutor Júlio Porto, identificar o câncer de mama? Não, desde que analisado por profissionais preparados, desde que o exame seja feito por técnicos também preparados, com aparelhagem própria, analisado num ambiente que permita uma visualização de tudo aquilo que uma mamografia pode fornecer, não é difícil. Além do mais, e pode contar também com outros métodos auxiliares, como ultrassonografia, ressonância magnética e o autoexame também, que eu pessoalmente acho muito importante. Já existe a mamografia 3D ou isso não é novidade? A mamografia 3D é mais afeita à ultrassonografia. A mamografia digital é que é a forma mais técnica, atualizada, digamos assim, da pesquisa de mama, do câncer de mama. E quais são as vantagens no 3D? Bom, o 3D, em caso de ultrassonografia, pode fornecer, como o próprio nome indica, uma visualização tridimensional daquilo que se procura. Então, facilita muito a busca diagnóstica. Bom, existe algum exame que substitui a mamografia em mulheres mais novas? Em pacientes mais jovens, que tenham tecido mamário ainda em um volume maior, o exame mais indicado é a ultrassonografia. A mamografia é indicada em pacientes de idade um pouco mais avançada, em que o tecido mamário já foi parcialmente substituído por tecido gorduroso. Nesses casos, a mamografia é mais indicada. Em pacientes jovens, o ideal seria a ultrassonografia. Bom, o telespectador já enviou seu e-mail para cá, para o balançogeral@recordbahiatvc.com.br. Quer saber? Finalmente o quadro Quer Saber. Doutor, o telespectador pergunta: quando devo fazer a primeira avaliação? A primeira avaliação aos 40 anos de idade, fazendo-se um exame a cada 2 anos. Essa é a frequência. Essa é a frequência. A partir dos 50 anos, o exame deve ser feito anualmente. E seguindo esse ritmo, os tumores de mama podem ser diagnosticados de forma precoce
com um tratamento cirúrgico, se for o caso, onde não vai haver retirada de toda a mama e apenas de parte dela, ou às vezes só o tumor é retirado, o restante do tratamento é completado com quimioterapia e radioterapia. Ao contrário do que se o tumor avançar muito, às vezes a mama toda tem que ser retirada, e se houver já disseminação do tumor para outras partes do organismo, aí a coisa fica muito mais difícil. Telespectador pergunta, doutor Júlio Porto, quais os cuidados antes da mamografia? Acho que o senhor respondeu isso, né, anteriormente. Já. Não é exatamente cuidado, o problema é, o que se indica é procurar um detalhe é o seguinte, a gente recomenda que se procure um exame a partir dos 40 anos. Mas se a paciente tiver algum sintoma antes dos 40 anos, ela deve procurar de imediato o mastologista para que ele indique o exame. Por exemplo, a perda de secreção mamária, ou no autoexame, se ela notar alguma diferença, algum nódulo, alguma suspeita assim. Então, independente da idade, ela deve procurar o mastologista, mesmo que seja anterior aos 40 anos. Bom, a outra pergunta aqui é o seguinte, o autoexame é indicado? Se sim, como e quando deve ser feito? Olha, eu dou um valor muito grande ao autoexame pelo seguinte, desde que a mulher o faça mensalmente, então ela passa a ter conhecimento muito grande das suas mamas, do seu organismo. E uma diferença que surja pode levá-la a procurar o médico ainda numa fase inicial da doença. Então, como é algo que se faz em casa mesmo, não custa nada, deve se fazer durante o banho, com a mama ensaboada, de forma a tentar se buscar alguma alteração, eu acho perfeitamente válido, porque a partir de que se descubra essa modificação, o mastologista deve ser procurado. Só para concluir, a mamografia, ela é 100% eficaz? Não existe nada 100% eficaz. Há casos em que os tumores ou microcalcificações podem não ser diagnosticadas ou no exame ou pelo olho de quem vê, que é um ser humano como outro qualquer, né? Mas as falhas são pequenas e isso não tira de jeito nenhum o valor do exame. Itabuna tem muita incidência desses casos de câncer de mama? Tem como a média nacional. O Brasil hoje, com seus 200 milhões de habitantes, segundo esse último censo, apresenta em torno de 50 mil casos novos de câncer de mama por ano, sendo que a incidência de morte ocorre em torno de 10 mil. Essa incidência já foi maior, tende a diminuir exatamente por isso, porque o diagnóstico está sendo feito cada vez mais precocemente. Ontem aqui no lançamento do Outubro Rosa, uma senhora, né, que é fisioterapeuta, disse, né, que ela era uma paciente oncológica e deixou um recado, que não existe necessidade de deixar Itabuna para ir para um grande centro hoje, porque Itabuna tem todos os recursos, inclusive a própria Santa Casa. É verdade isso? É verdade. Itabuna conta hoje com 5 mamógrafos, todos digitalizados. Na Santa Casa? Na Santa Casa, não. Na Santa Casa nós temos um mamógrafo, mas na cidade como um todo, sim, temos 5 serviços de mamografia, todos com aparelhos digitais. Além do mais, os centros cirúrgicos, tanto do Calixto Mides como do Manuel Novaes, estão perfeitamente equipados e com equipe médica de primeira qualidade, capacitada a resolver os problemas de câncer de mama, que não são difíceis. O segredo é o diagnóstico precoce. Doutor Júlio Porto, muito obrigado pela vinda aqui ao programa. Um jeito simples, né? A última vez que estive com o senhor fazendo o exame do coração, né? Quase passando por lá. Esse jeito simples, mas que explica com muitos detalhes. Um abraço, hein? Muito obrigado. Realmente um abraço lá, doutor Eric Ettinger. Olha, e o quadro Quer Saber fica por aqui. Lembrando que todas as quartas-feiras nós trazemos um profissional de uma especialidade. Qualquer dúvida ou sugestões, você pode entrar em contato com a nossa produção imediatamente. É só, bota o endereço aí, balançogeral@recobahiatvc.com.br, você manda para cá e dá a sua sugestão por esse endereço eletrônico, certo? Durante todo o mês o assunto é o Abraço Rosa. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já com a sequência do balanço. Não sai daí.